Guacamayos, gritos no rio. O nome que os índios do rio chamam aos grandes papagaios. Sabe-se muito pouco acerca das suas vidas na densa floresta tropical. Mas sabemos que o desenvolvimento está a colocar o seu habitat em perigo. Os cientistas trabalham contra o tempo num projeto de conservação pioneiro. Estão a monitorizar as aves utilizando tecnologia de ponta, pois ao protegerem os papagaios, também podem salvar a floresta tropical. Mensagens da natureza. O paraíso dos papagaios. O rio Tambopapa, no Peru, é um paraíso para papagaios. Vivem mais araras nas zonas montanhosas baixas dos Andes do que em qualquer outro lugar do mundo. Em certos locais, o rio abriu gargantas fundas através do barro vermelho. É um dos locais favoritos de encontro para aves, especialmente para as 3 maiores espécies de araras: as araras azuis e amarelas, as araras de asa verde e as araras escarlate. São aves extremamente sociais. O cuidado com as penas fortalece a ligação entre o casal. É também um sítio especial para os investigadores que tentam aprender mais sobre o comportamento das aves e o seu habitat. Ao longo das ravinas, contaram 1.700 papagaios num só dia. Todas estas aves vieram até aqui para comer barro. Os seus bicos esculpiram literalmente este barranco. 35. Chegam mesmo a lutar por um pedaço apetitoso, como se não existisse o suficiente para todos. As araras reúnem-se numa secção particular do penhasco e, envolvidos alguns dias, mudam-se para outro. Mas as araras alimentam-se de frutos. Por isso, qual a razão que as leva a complementar a sua dieta com barro? E não são as únicas. Esta jacutinga de garganta azul também está a alimentar-se do seu pedaço de barro matinal. Os biólogos querem obter algumas amostras de barro. Dos seus postos de observação, registram a altura em que uma determinada espécie se alimenta e, acima de tudo, onde o faz. Irão tirar centenas de fotografias ao longo de várias semanas. Esta secção parece pertencer aos curicas de bochecha laranja. Na sua busca por alimento, estes papagaios comem por vezes frutos ainda verdes e indigestíveis. O barro serve provavelmente para neutralizar os ácidos da fruta ainda verde ou para absorver venenos. Em todo o caso, os descendentes dos Incas, os índios Quechua, que vivem nas terras altas do Peru, ainda hoje comem as suas batatas com um pouco de barro, tal como fazem há séculos. Passada uma hora, a maior parte das aves voa para longe, como se obedecesse a uma só voz. Algumas delas levam um pedaço de barro nos seus bicos para alimentar as suas crias. E é por esse motivo que este local é particularmente movimentado na época de procriação. O centro de pesquisa Tambopata situa-se próximo das ravinas. É aqui que os cientistas e a equipa de suporte estão instalados. Donald Brightsmith, da Universidade A&M do Texas, é o coordenador de pesquisa. Ele avalia as fotografias. Temos fotografias tiradas a cada minuto, o que nos fornece um bom mapa dos locais frequentados pelas aves. Dá para ver que começaram aqui no canto e depois espalham-se por diferentes estratos. Por isso, quando formos a obter amostras, convém recolher as melhores amostras destes 2 estratos.
À tarde, quando as aves já se foram embora, Donald recolhe amostras de barro. Precisa de ter muito cuidado, pois a qualquer altura podem desprender-se blocos de barro duros como rocha acima dele. E a superfície da ladeira esfarela-se debaixo dos seus dedos. As amostras serão analisadas no Texas. Donald acredita que as aves não usam o barro apenas para as ajudar a digerir aquilo que comem, mas que terá também uma grande concentração de sal. Os nossos estudos mais recentes mostraram que as aves preferem os solos que contêm a maior quantidade de barro, que é uma boa estratégia, porque dessa forma elas obtêm grandes quantidades de sódio e uma boa proteção contra as toxinas da sua dieta. Estávamos a tentar escolher uma das duas teorias, e ao que parece, os dados apontam para que ambas estejam corretas. Estas araras escarlate foram criadas pelo Centro de Pesquisa, desde o início deste projeto IMPAR. O homem que começou tudo foi Eduardo Nicanda, um eco-arquiteto de Lima. É o pai adotivo das araras. No início da década de 1990, ele construiu aqui uma pequena estação de pesquisa. Demos início a isto com algum receio, porque sabíamos que a população de araras neste local estava de boa saúde, mas vinham muitas pessoas para caçá-las. Por isso, decidimos trabalhar nesta região para protegê-las. Naquele tempo, esta zona era praticamente desabitada. Tratava-se de uma reserva natural entregue a si própria, sem ninguém que impedisse a entrada de caçadores furtivos. Na década de 1990, as tribos índias também caçavam papagaios e macacos. Sabiam como atrair um jovem macaco inexperiente. Mas Eduardo Nicanda mostrou aos índios Esseja que salvar todos os animais e o seu habitat poderia ser mais lucrativo do que matá-los. O que fizemos foi criar um projeto de ecoturismo e de proteção de araras que nos pudesse ajudar a conhecer a sua biologia e, a partir daí, promover atividades para protegê-las. Nessa altura, Eduardo e a sua equipa lutaram para abrir caminho através da densa floresta tropical úmida, em busca de ninhos para aprenderem mais sobre o comportamento de procriação das araras. Foi uma tarefa dura e pioneira. Eduardo aprendeu sozinho a usar cordas para subir às árvores. Foi um dos primeiros a estudar estas aves no seu ambiente natural. Os pais de araras de asa verde raramente abandonam as suas crias. Eduardo e a sua equipa não tardaram a descobrir que, normalmente, existem 2 pintos em cada ninho, mas só o que nasce primeiro sobrevive. Começa mais forte e é mais bem alimentado. Esta cria, com 3 semanas, está de boa saúde. Um exame rápido ao seu irmão mais novo. As crias não podem ser deixadas sozinhas durante demasiado tempo, pois precisam do calor da sua mãe e precisam de ser alimentadas a cada 1 ou 2 horas. Esta está a ficar mais fraca e Eduardo decide criá-la pessoalmente. É a única forma de compensar o número de aves que se perde para os caçadores furtivos. A estação de pesquisa de Eduardo tornou-se rapidamente num infantário de papagaios. Hilary Fringe e Álvaro Del Campo, biólogos dos Estados Unidos e do Peru, fazem parte da equipa de tratadores. Primeiro, removem os parasitas que enfraquecem a cria. A seguir, alimentam-na com uma fórmula caseira. Não havia ninguém para lhes ensinar aquilo que deviam fazer. Tiveram de desenvolver as suas próprias técnicas. Agora, o seu exemplo está a ser seguido por estações de criação na Bolívia, no Equador e na Costa Rica. Com o passar dos anos, Eduardo e Álvaro criaram dezenas de papagaios bebés até à idade adulta.
Não raras vezes são eles próprios que os incubam. Deixam sempre um ovo no ninho e levam aquele que é negligenciado. A maior parte dos ovos é mantida nestas incubadoras improvisadas. Os papagaios bebés são cegos e indefesos. Precisam de cuidados constantes. Com 1 ano de idade, são conhecidos por chicos. A equipa coloca uma argola na pata de cada chico para que possam ser identificados depois de serem devolvidos à natureza. Como responsável de campo, Patrícia Herrera tomou a responsabilidade de cuidar das penas, quebrando as raquis de forma quase tão hábil como uma mãe-ave. Estes pequenos pincéis de cores vivas transformar-se-ão em breve num maravilhoso leque de penas. Mas não é suficiente ter um casaco de penas impressionante quando não há ninguém que as ensine a voar. Eduardo e Álvaro tornaram-se nos instrutores de voo dos chicos. Tudo depende de exercitar os músculos peitorais das aves. A maioria dos chicos prospera na escola Tambopata. Mas pouco depois, Eduardo descobriu um outro problema. Não existiam árvores suficientes para nidificação. As araras escarlate e de asa verde nidificam em buracos nos troncos das árvores. Eduardo teve de aprender a fazer ninhos artificiais. Um dos membros da sua equipa encontrou alguns tubos de esgoto que não tinham sido utilizados. A seguir, inseriram uma rede no interior deles para as aves treparem. Revelaram ser um grande sucesso. Alguns dos tubos desse tempo ainda hoje são utilizados. Estas araras azuis e amarelas representaram um desafio diferente. O seu número era particularmente reduzido. Têm vários predadores naturais, nomeadamente o coati. Os coatis alimentam-se de insetos, lagartos e pequenos roedores, mas gostam particularmente de ovos. O coati vigia regularmente os ninhos das araras azuis e amarelas. Se encontrar um que esteja desprotegido, com pintos ou ovos no seu interior, não se faz rogado. As araras azuis e amarelas têm um segundo problema. Não existem palmeiras mortas suficientes para que possam usar para nidificar. Antes de cada época de procriação, os casais lutam por cada tronco vazio e, quando encontram um lugar, defendem-no contra todos os intrusos. Por conseguinte, na década de 1990, Eduardo decidiu fazer ninhos também para elas. Primeiro teve de ajudar a natureza decapitando algumas palmeiras. Não foi fácil. Era um trabalho extenuante e perigoso. Então, fez algo inteligente. Escavou uma parte do tronco. A natureza encarregou-se do passo seguinte. O odor da polpa fresca atraiu os caravelhos das palmeiras. As suas larvas digeriam a parte mole da palmeira, penetrando no interior do tronco e fazendo o trabalho mais duro dos papagaios. A seguir, as aves trabalhavam por turnos. Uma comia e ficava de plantão, enquanto a outra limpava o ninho. Depois do acasalamento, em dezembro, a fêmea choca os ovos durante 4 semanas, enquanto o macho procura alimento. Não existe muito espaço no ninho. É apertado, mas também seguro. A única desvantagem é estar aberto ao céu e à chuva, algo que poderá representar um problema durante uma forte batega.
Durante os primeiros 4 meses, alimentam as crias com polpa de fruta regurgitada. Os pedidos dos filhotes provocam uma reação na mãe para ela regurgitar a comida em forma de polpa. A mãe demonstra uma habilidade notável durante esta tarefa. No exterior, existe sempre algum tempo para cuidar das penas. Esta cria tem 6 semanas de vida e quase não há espaço no ninho. Exige mais comida a cada dia que passa. O ninho construído por Eduardo e a sua ajuda na criação das araras foram um autêntico êxito. Posto isto, seguiu-se a fase 2. Os primeiros ecoturistas. Foram eles que começaram a financiar grande parte da investigação. E as jovens aves tornaram-se na atração principal. Estamos de volta ao presente. Estes 2 exemplares têm agora mais de 10 anos de idade. Continuam amigáveis, procriam em ambiente selvagem e sinto realmente que fizemos imenso por eles até aqui. Agora começam a levantar novas questões no centro de pesquisa de Tambopata. Os colegas de Donald querem saber que tipo de frutos as araras comem e a distância que as árvores de fruto se encontram das ravinas de barro. Eles descobrem que não existe fruta suficiente nas redondezas para alimentar as aves todo o ano. A fruta depende do clima e mesmo na floresta tropical existe uma época seca e outra de chuvas. Os papagaios são totalmente vegetarianos. Comem mais de 100 tipos de frutas, que eles descascam com uma perícia incrível. Cada árvore dá fruto durante um curto período, em setembro e outubro, antes da estação das chuvas. Nesses meses, as araras têm mais do que suficiente para comer, flores e imensos frutos de palmeira. Mas na estação seca, a fruta é escassa. Os papagaios deixam Tambopata e voam para outras regiões. Uma boa altura para fazer um balanço. Vou mostrar-vos alguns dos padrões sazonais que temos vindo a registar. Podemos ver que... Vamos lá ver como é que isto sai. Passa por aqui, mais uma vez. O ponto mais baixo coincide com o mês de maio, depois começa a subir novamente em junho. Quando a informação mais recente é adicionada, forma-se uma imagem clara das migrações sazonais. Onde vai descendendo. E em setembro chega à máxima. Por volta de abril e maio não existe muito alimento por perto. Por isso as aves aparentemente partem para outras zonas. Não sabemos para onde vão. Espero que não estejam a ir para fora do parque. Gostava que tivéssemos asas para as podermos seguir. Esta pode ser a resposta. Um transmissor em miniatura. Este é o protótipo de uma coleira satélite para araras. Se isto resultar, podemos colocá-lo numa ave e depois iremos receber e-mails que nos indicarão o local exato onde ela se encontra. Mas primeiro, há que apanhar o papagaio que se quer vigiar. A equipa de Donald está a usar uma antiga técnica dos caçadores furtivos. O nó corrediço. Os ramos despidos deverão tentar os papagaios a descansarem. Donald espera descobrir até onde vão os papagaios quando saem das ravinas de barro. As armadilhas precisam de estar o mais alto possível, onde os papagaios normalmente se empoleiram. Está quase tudo pronto. A chuva começa a cair. Não é o suficiente para perturbar as aves, que ainda assim preferem manter-se secas. As araras azuis e amarelas são as que têm menos sorte.
Os seus ninhos nos troncos das palmeiras estão abertos aos elementos e isso pode ser perigoso para as crias, apesar da camada oleosa que cobre as suas penas e repele a água. Quando as nuvens se amontoam contra as montanhas andinas, ocorrem grandes chuvadas, o que por vezes é sinónimo de grandes inundações. O rio Tambopata transforma-se numa torrente, provocando a derrocada de secções inteiras das ravinas de barro. Estes são os perigos naturais desta região. A maior parte dos animais sabe lidar com a chegada das inundações. Este tapir das terras baixas não está muito preocupado com a enchente. Outros problemas são causados por humanos e são muito mais difíceis de contornar. Como este, por exemplo, a poluição causada pelos prospectores de ouro que avançam cada vez mais rio acima, muitas vezes de forma ilegal. É um trabalho prejudicial à saúde em águas agitadas e lamacentas, misturada com óleo, gasolina e fumos dos escapes. A areia do rio é sugada com as suas partículas de ouro por um tubo. A mistura desliza através de uma calha e a lama e o cascalho são removidos. Mas para separar o ouro da areia é necessário usar mercúrio. É ele que aglomera o pó de ouro. O mercúrio é caro e extremamente venenoso. Os prospectores usam o mínimo possível. Mas mesmo em pequenas quantidades pode ser mortífero. Para remover o ouro do mercúrio, a água tem de ser drenada e aquilo que sobra é convertido em vapor. A inalação de vapor de mercúrio pode causar uma morte lenta. O pedaço de tecido não irá ajudar. O veneno acumula-se no corpo e aqui encontra-se por todo o lado. O vapor condensa-se e cai novamente com as chuvas. Em Puerto Maldonado, na capital do distrito, o ouro traz prosperidade à medida que vai danificando o ambiente. No entanto, a cidade apelida-se a si própria de capital da biodiversidade. E aqui está o monumento que o prova. Milhares de garimpeiros trazem aqui o seu ouro para o venderem. Os mais afortunados ganham bom dinheiro. Muitas vezes à custa da sua saúde. A cidade vê chegar cada vez mais pessoas, incluindo os construtores de um grande projeto de transporte. A Transoceânica, uma autoestrada que irá ligar o Atlântico ao Pacífico e que passará apenas a 30 km do centro de pesquisa de Tambopata. Já se encontram a construir uma ponte gigante sobre o rio. Até agora, existem apenas algumas secções buracadas, mas os ambientalistas sabem aquilo que está para ver. Os colonos irão chegar aos milhares, queimando as florestas e caçando os animais, dando início a uma imparável espiral de destruição. Donald e a sua equipa precisam urgentemente de informação concreta acerca das viagens dos papagaios para convencer as autoridades ambientais que as aves necessitam de proteção. O tempo escasseia e eles precisam de apanhar as aves. Mas o mau tempo deixou a sua marca por todo o lado. Os preparativos finais.
As armadilhas podem ser finalmente erguidas. Agora, tudo depende dos papagaios. Será que irão cair na tentação de se empoleirarem? Então, como de costume, partem todos em bando. Agora terão de trabalhar rapidamente. Eles querem libertar esta arara escarlate o mais depressa possível. Donald tira uma amostra de sangue para efetuar testes genéticos. Obtém algumas fezes. A sua análise irá dizer-lhes aquilo que as araras têm comido e qual o seu estado de saúde. Quanto mais dados, melhor. Quando captura um papagaio durante alguns minutos, a equipa de Donald tenta aproveitar esse tempo ao máximo. Isto são amostras de sangue para análises genéticas. O comprimento das penas da cauda é um bom indicador da sua idade. Este transmissor irá comunicar a posição da ave. É resistente. Ela não conseguirá removê-lo. O momento da verdade. Até onde irá voar ela? Será que irá revelar o que come e onde nidifica? Falo-á perto da autoestrada transoceânica? Não existem estradas nas profundezas da floresta. São poucos os sinais que penetram aqui. O melhor é tentar captá-los junto ao rio. A torre de observação do centro de pesquisa, com 33 metros de altura, é o melhor sítio de recepção de sinal. Finalmente, alguns sinais claros. A arara escarlate está a voar para norte rapidamente. Está quase fora de alcance, mas Donald antecipou esta situação. Ele está a trabalhar com outra estação de investigação 50 km a noroeste, na área protegida de Los Amigos. Eles têm uma avioneta ultraleve especialmente equipada para detecção via rádio. Krista Adamek está a tentar detectar os novos visitantes. Hoje foram libertadas 4 aves em Tamopata. Krista espera que atravessem o espaço aéreo de Los Amigos a qualquer altura. O ultraleve pertence ao Fundo Mundial para a Natureza. O seu sistema de rastreamento utiliza 2 antenas, uma em cada asa. O GPS está ligado. Krista suspeita que os papagaios precisam de mais espaço para se alimentarem e reproduzirem do que se julgava. Ela irá obter as melhores leituras aos 1500 metros de altitude. Avistam bastantes araras, mas ainda não detectaram qualquer sinal. O GPS inclui também todos os avistamentos anteriores e rotas. As 2 antenas captaram o sinal. Dependendo do volume nos seus ouvidos, Krista dá instruções ao piloto para voar para a direita ou para a esquerda. Quando ambos os sinais são igualmente fortes, significa que a ave deve estar diretamente abaixo deles.
Aquela é uma velha conhecida. Então, Krista capta um sinal de uma das araras de Tambopata. Mas desaparece rapidamente. Está na altura de voltar atrás. Depois de aterrarem, adicionam os novos dados aos registros anteriores dos movimentos das aves. Krista tinha razão. As aves percorrem uma distância muito maior do que se julgava. Se forem destruídas vastas áreas da floresta para abrir caminho à autoestrada, as araras ver-se-ão privadas das suas fontes de alimento e locais de nidificação. As nossas aves voaram uma distância mínima de 60 quilómetros. Muitas delas vão bastante mais longe do que isso. Por exemplo, houve uma que percorreu 125 quilómetros até à Bolívia. Este é o movimento das nossas aves e no TRC esperamos fazer um estudo semelhante com o mesmo tipo de informação. E iremos provavelmente verificar que eles cumprem os mesmos padrões de movimento, percorrem as mesmas distâncias e os dois locais irão encontrar-se no meio do mapa, no preciso local onde a autoestrada passa. Descobrimos que as nossas araras estão a utilizar as áreas ao longo da autoestrada. E é aí que se alimentam e nidificam. Estão a migrar para lá e esperamos que continuem a fazê-lo, que no futuro, quando a autoestrada for pavimentada e as pessoas começarem a chegar, que elas continuem a usá-la. Mas penso que só o tempo dirá. Mas não há muito mais tempo. O traçado da autoestrada já foi decidido. Será que se pode fazer alguma coisa para evitar a destruição do habitat das aves? Neste momento temos um parque nacional que é realmente muito grande. Depois temos uma reserva nacional e entre a autoestrada e estas duas reservas temos uma zona tampão com 150 km de comprimento e 30 km de largura. Essa área é muito importante para proteger o parque. Por isso, esta zona tampão precisa de desenvolver atividades de ecoturismo, preservação, investigação e agroflorestais. Atividades que não destruam a floresta. Se o fizermos, estaremos a proteger os parques do impacto negativo da autoestrada. Está na altura de agir e encontrar aliados. Eduardo quer incentivar os agricultores locais a participarem nos seus planos de ecoturismo na zona tampão. Ele sabe que não irá conquistá-los com teorias. Precisam de uma proposta séria. Felizmente, os seus projetos bem-sucedidos servem como um bom exemplo. Para além da estação de Tambopata, Eduardo construiu 2 eco-hotéis que combinam a investigação e o turismo. Mas há espaço para mais. O governo dividiu a zona tampão em concessões, com o desafio de usá-las de forma amiga do ambiente. Os agricultores veem que podem obter maiores lucros a preservar a natureza do que a destruí-la. Eduardo fala-lhes de materiais de construção sustentáveis e muitos postos de trabalho. Os papagaios irão atrair os turistas. O poder de persuasão de Eduardo dá bons frutos. Perfeito. Junto ao hotel fica a torre de observação. Os agricultores veem que uma coisa destas pode ser um bom investimento, especialmente se pertencer aos peruanos e não a estrangeiros. Queremos colgar alguns ninhos artificiais. De repente, nesse arbolito se pode colgar ninho artificial. Aqui de cima, é fácil ter uma percepção das riquezas da floresta tropical. As árpias nidificam aqui perto. Esta ave de rapina rara é uma espécie ameaçada de extinção e uma poderosa atração para os visitantes. Os índios Esseja também caçavam estas águias, mas agora protegem-nas e trabalham como guias turísticos.
As árpias caçam papagaios jovens, mas uma preguiça ou um macaco são mais fáceis de apanhar. Estas águias constroem sempre um ninho com vista para a sua próxima refeição. Esta jovem águia está quase pronta para voar. Tem um apetite de gigante. O centro utiliza um catamarã como plataforma ecológica de observação. Os guias índios locais, como Rodolfo Pecha, transmitem o seu conhecimento sobre os animais. Pessoalmente, estou muito feliz, porque somos as pessoas que conhecem a floresta, pois foi aqui que nascemos. E aprendemos imenso em cada viagem, a cada ano que passa. Todos os guias partilham aquilo que sabem. Muitos deles participam em projetos semelhantes em países vizinhos. A cigana, também conhecida por catingueira, é um animal ancestral. As crias ainda revelam ganchos nas suas asas, uma característica que remonta à primeira ave de todas, a Archaeopteryx. Estas são as capivaras. Os saguins e outros macacos vasculham a floresta em busca de folhas e frutos. Normalmente são os saguins machos que transportam as crias. Uma visão rara de um jovem ocelote a praticar a sua técnica de pesca. Os animais do rio Tambopata não parecem recear os humanos. Um papa-formiga gigante em campo aberto e em plena luz do dia. Um sinal claro da existência de caçadores furtivos nesta zona. Os papa-formigas apanham formigas com as suas longas garras e o seu longo focinho, que lhes permite penetrar no interior dos formigueiros. Quando as formigas são perturbadas, libertam um odor desagradável como sinal de alarme, algo que o papa-formigas resolve com um bom banho. Os bugios também não parecem incomodados com a presença das pessoas enquanto procuram por alimento. Um japu, no seu ninho pendurado, exibe a sua dança de acasalamento. E o beija-flor prossegue alegremente com os seus afazeres. Os beija-flores vivem ao redor da ecopousada Amazonas. O centro está perfeitamente integrado na natureza. Os turistas quase não precisam de se levantar para apreciar a vida selvagem que os rodeia. Mas ninguém quer perder o passeio noturno, mesmo que isso signifique passar por condições difíceis, como lama pegajosa, umidade relativa elevada e insetos insistentes. Muito bem, pessoal, vamos lá.
Não se esqueçam das vossas lanternas. Vamos embora. Este é um projeto piloto para Eduardo. 60% desta pousada pertencem aos locais, incluindo os índios Esseja, da aldeia vizinha. Depois de alguns anos de treino, são eles que irão gerir a pousada sozinhos. A noite nos trópicos cai subitamente. Existem imensas espécies de animais e plantas que estão por descobrir neste nicho evolucionário. É impossível calcular o seu potencial valor para a humanidade. Mas para a maioria dos visitantes, os papagaios continuam a ser a principal atração. Os turistas estão preparados para efetuar uma viagem de 5 horas de barco, da pousada até Tambopata, para vê-los nas ravinas. É necessário pagar uma taxa para navegar nesta secção do rio. O dinheiro recolhido pelo IRENA, o Instituto Nacional de Recursos Naturais do Peru, paga os salários dos funcionários do parque. Na época das chuvas, as águas do rio Tambopata sobem e existe muita madeira à deriva. Vêem-se cada vez mais araras. Estamos a aproximar-nos das ravinas de barro. Não podiam chegar em melhor altura. A floresta, do lado oposto das ravinas, é o esconderijo ideal para a observação. Como de costume, as aves mais pequenas, como as araras de barriga vermelha, são as primeiras a chegar. Há dias em que se podem avistar 20 espécies diferentes de araras neste local. É difícil de acreditar que há apenas 20 anos, os caçadores furtivos esperavam neste preciso local, com as suas caçadeiras, para dizimar estas aves pela sua carne e pelas suas penas. Os guias explicam cuidadosamente a diferença entre as espécies. E os visitantes descobrem finalmente por que razão as araras têm cores tão vivas. As cores desempenham um papel vital durante o ritual de acasalamento, porque são um sinal de boa saúde. As araras são monógamas. Os casais permanecem juntos durante 50 anos ou mais. Por isso é tão importante escolher um bom parceiro com cores fortes e garridas. Quando terminam a sua refeição, as aves ainda têm tempo para confraternizar. A seguir, partem todas juntas numa enorme algazarra. Guacamaios, os gritos no rio. De volta ao centro de pesquisa. Tem sido uma experiência incrível. Eu já conhecia as araras e quando vim para aqui, aquilo que encontrei não foi nada do que estava à espera. O número de aves, as suas cores, os ruídos, as constantes vocalizações das aves são simplesmente incríveis. Tem sido uma experiência impressionante. No centro de pesquisa, estão sempre a tentar melhorar as suas técnicas. Gilberto está a aprender a subir às árvores. Ok. Será ele o assistente de Donald, levando a cabo inspeções aos ninhos, a 30 metros do chão. No passado, os biólogos tinham de tirar as aves dos seus ninhos para as examinarem.
Agora o trabalho é feito com recurso a fotografias digitais. A maioria dos nativos das aldeias índias próximas de Puerto Maldonado tiveram pouca educação. Uma professora de línguas, agora aposentada, dá a Elsa, a funcionária do bar, lições básicas de inglês. My name is Elsa. That's correct. My name is Elsa. Or my name is Richard. Your name is Elsa. Yeah. My name is Max. What's your name? My name is Elsa. This is one intercom. Yeah. Agora, os habitantes locais já ganharam dinheiro suficiente para construir uma escola primária na sua própria aldeia. Para Cisa Carresco, um índio Esseja, o trabalho no Centro de Pesquisa de Tambopata alterou os seus valores. Eu trabalhava aqui há cerca de 3 anos, mais ou menos. E houve um mês em que fui à minha aldeia passar férias. Um dia, sensivelmente pelas 8 da tarde, quando vi o tapir a sair da água, e ouvi-os a dizer: "O tapir está a chegar, dispara." E quando o tapir ouviu aquilo, pôs-se a fugir. Perguntei-lhes: "Por que disparaste?" E eles responderam: "Porque não sabia que não se devia matar tapirs." A equipa de investigação também dá palestras sobre a proteção da natureza. Donald ficará feliz de conseguir recrutar apoiantes para a conservação da floresta tropical. Ele sabe que cada voz conta. Antes de mais, vou contar-vos um pouco acerca do local de investigação, dos seus ninhos e dos seus alimentos. Donald admite sem problemas que, mesmo depois de anos de investigação, ele e os seus colegas sabem pouco acerca da incrível variedade das espécies desta região. Se o desenvolvimento continuar ao ritmo atual, extinguir-se-ão muitas espécies, mesmo antes de serem descobertas. Paira uma grande ameaça sobre esta área. Temos Puerto Maldonado, aqui no canto, a Pousada Amazonas e o Centro de Pesquisa Tambopata, com as pousadas que visitamos. E aqui irá passar a autoestrada transoceânica, que nos dá 30 km daqui até ao Centro de Pesquisa Tambopata. Como podem ver, a antiga estrada, uma estrada de terra batida, já levou a alguma desflorestação. E quando for substituída por uma estrada melhor, o valor destas terras irá subir. E aquela área que foi limpa irá expandir-se em ambas as direções. Esperemos que não chegue até aqui. A luta para salvar o paraíso dos papagaios continua. Os biólogos trabalham para proteger Tambopata e os seus tesouros, incluindo 510 espécies de aves em torno deste centro. É muito importante preservar as araras, porque se trata de uma espécie colorida, grande e fácil de detectar. São por isso fáceis de utilizar como símbolo de uma região. As araras têm de ser salvas em Tambopata, porque são a cara da região. E se protegermos o seu habitat, estaremos a proteger o resto da fauna, os povos indígenas e todo o ecossistema. O projeto Tambopata provou que a tradição e o progresso, a economia e a ecologia podem caminhar de mãos dadas. Com os papagaios como símbolo. Versão portuguesa, via satélite.